Prontinho, pessoal, já estamos aí no ar, está sendo gravado. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Esse é o nosso quinto encontro da formação continuada docente em educação do campo, o encontro de repescagem, tendo em vista que o ambiente virtual ontem lotou. Uma pena que eu queria que todos estivessem juntos, mas não foi possível. Estamos aqui com toda a disposição para fazer o nosso encontro com o coletivo que não conseguiu adentrar a sala virtual ontem. Valeu? Nosso tema de hoje, como vocês sabem, é o projeto político-pedagógico para a educação do campo. Na verdade, é um diálogo que acaba sendo aí, né, uma compilação de todo o diálogo que foi colocado desde o primeiro encontro. E o projeto político-pedagógico é ali o procedimento de trabalho que vai, sendo redundante, projetar a construção de uma escola do campo. Então, os elementos que aparecem, muitas vezes, são elementos que resgatam o conteúdo anterior e falar também, né, que o projeto político-pedagógico é um tema bastante dialogado. Creio que quem já está aqui, principalmente quem já está há muito tempo na educação, desde 10 anos atrás, vem discutindo o projeto político-pedagógico. Mas, incrivelmente, ainda é um documento que é pouco utilizado, um documento que é pouco compreendido, inclusive, porque ele acaba virando um documento burocrático à escola. Então, nosso objetivo aqui também é apresentar o projeto político-pedagógico com um outro olhar, né? Não só o olhar burocrático, mas o olhar, de fato, de um documento capaz de articular pessoas em nome de um projeto. O projeto que está aqui sendo discutido é um projeto de educação do campo. Lembrando que a educação do campo, como já falamos, independe do espaço geográfico e é um currículo voltado à emancipação humana, que atende, inclusive, a diversas estruturas escolares, organizações escolares, né, como o caso aqui, inclusive o ensino médio urbano, uma vez que a proposta é para emancipar sujeitos, e temos sujeitos aí com características muito semelhantes aos sujeitos que compõem a educação do campo, são sujeitos marginalizados, sujeitos que não têm oportunidades, porque o currículo escolar não dialoga com essas realidades, ok? Peço aí, por favor, que Jaqueline, minha grande companheira Jaqueline Reis de Andrade, coordenadora pedagógica do colégio ACM de Ceabra, ó, ACM aí, ó, ACM de Ceabra, passe, por favor, o slide, tá bom? Lembrando que Jaqueline assessora aqui nos encontros, e sem ela seria muito difícil esses encontros acontecerem. O tema 5, como já falei, projeto político-pedagógico para a educação do campo, depois colocarei o slide lá no grupo do WhatsApp, vocês receberem, inclusive, pelo WhatsApp, 2 textos, um texto da professora Roseli Caldarte, que é uma intelectual orgânica do movimento por uma educação do campo, salvo engano, Roseli Caldarte é gaúcha, inclusive, e é um texto que fala sobre o projeto político-pedagógico da educação do campo. E um outro texto também é a ousadia e a humildade de colocar um texto da minha autoria. Fiz esse texto aí juntamente com a nobre professora Terciana Vidal Moura, da UFRB de Amargosa, que foi um texto sobre classes multisseriadas e projeto político-pedagógico. Leiam, critiquem, é um texto que a gente faz assim com todo carinho e espero que vocês gostem. Valeu? Passa aí, por favor, Jaque, para o próximo slide. O último encontro, aquele tema 4, que foi sobre pedagogia histórico-crítica, as contribuições para a educação do campo, foi um encontro longo, foi 2h30 de encontro, e ontem eu combinei com o pessoal que ia fazer um encontro mais sucinto, né? Vamos tentar ser mais sucintos, mas mesmo assim, trazendo toda a bagagem necessária para compreender o conteúdo abordado hoje, tá bom? Tá aí o card, mandar um abraço aí para a equipe da ERT, que tem sempre cuidado de fazer um card, cuidado de escolher uma foto menos feia do professor Marcos, né? Fazendo um esforço derradeiro, né, para ser uma foto menos feia. E aí eu fico muito feliz em o carinho e acolhimento aí da ERT, né? Ontem a Vilma Si, a Daniela estavam presentes. Foi muito bacana aqui o encontro ontem. E aí nós temos, né, a Escola Rural Taylor Egídio como executora do programa de formação continuada, do projeto, da proposta, do curso de formação continuada. Vale muito a pena conhecer a ERT, viu, gente? Inclusive tem
tem site, é uma escola que faz um trabalho muito diferenciado no município de Jaguaquara, em tempo de alternância e educação do campo. E temos as unidades escolares parceiras, que é o Colégio Estadual Virgílio Pereira de Almeida. Deixo aqui um grande abraço para Antônio Genival, diretor, conhecido como Geninho, e o Colégio Estadual José Américo Araújo, que eu tenho muito orgulho de citar esse nome, porque eu faço parte do quadro, sou coordenador pedagógico dessa escola, dessa unidade escolar, que fica no município de Itaité, Chapada Diamantina, e aqui eu mando um abraço para Nelson, que está presente, para Carla Cabral, que está presente aqui no encontro, que compõe aí esse coletivo de professores e professoras da instituição. Valeu? Avança, por favor, nobre Jaqueline. E aí nós temos o itinerário do encontro, tá? O que é que vamos dialogar hoje? Se conseguimos entrar nesses 3 pontos, se conseguimos aí fazer com que eles sejam compreendidos pelo coletivo, alcançamos o objetivo da nossa noite, tá bom? Primeiro vamos trazer aí os conceitos gerais a respeito do projeto político-pedagógico. Como já falei, é um tema batido, não marca, mas projeto desde 2010, 2006, lá atrás eu discuto isso. Mas é importante fazer algumas revisões, né? Inclusive, quem sabe a gente não ilustra o projeto político-pedagógico sob uma outra ótica, né? Então, os conceitos gerais a respeito do PPP, peço licença para falar PPP, porque a abreviação fica mais fácil. Lembrando que PPP tem outras coisas também, viu? Tem gente que bota assim, PPP e não cita que é projeto político-pedagógico, e pode cometer o erro de estar citando outra coisa, né? Como projeto público-privado, também é PPP. Depois temos outro ponto, que é o projeto político-pedagógico e a educação do campo, trazendo aí alguns elementos que compõem a especificidade da modalidade, e depois os marcos do projeto político-pedagógico, para poder adentrar aí, afunilar naquele objetivo que nós queremos, que é apresentar o projeto político-pedagógico como instrumento viável, inclusive a construção de um projeto de educação do campo, ok? Temos aí esses 3 pontos para nosso bate-papo de hoje à noite. Pro Jaqueline, avança, por favor, minha nobre Jaqueline. Bebendo uma água, porque hoje eu fiquei na poeira a tarde toda. Hoje eu tirei o dia para fazer uma faxina aqui, rapaz, foi uma agonia. Terminei às 16 horas e até agora estou com o efeito da poeira. Pessoal, como é de praxe, temos aqui a revisão do tema anterior, né? O tema anterior foi a questão da pedagogia histórico-crítica e as contribuições para a educação do campo. Faço questão de dizer que é contribuição, viu, gente? Porque essas questões dão muito pano para manga. Alguns professores, professoras que compõem o movimento por uma educação do campo, falam assim, mas Marcos, a pedagogia histórico-crítica não faz parte da educação do campo. No seu batismo, na sua criação, ela não está presente. Inclusive, alguns autores da pedagogia histórico-crítica criticam a educação do campo, porque a educação do campo ela vem no viés multicultural. Inclusive, o Newton Duarte tece críticas ao multiculturalismo, né? E aí o multiculturalismo é um elemento muito presente na educação do campo, que versa sobre a identidade dos sujeitos do campo, né? Que é uma identidade específica, é uma cultura específica. Mas o professor Saviani, a professora Celita Farel, tem muitos textos aí sobre as colaborações da pedagogia histórico-crítica com os movimentos sociais, para a educação do campo, a professora Lígia Márcia Martins, a Ana Carolina Galvão Marcílio. Então, por que não apresentar como proposição de educação do campo a pedagogia histórico-crítica, inclusive no mestrado, na UFRB, o meu trabalho foi todo voltado à pedagogia histórico-crítica, deu polêmica, mas graças a Deus deu nota boa também, e abriu portas para outros colegas, como Pedro Melo, a Magnólia, o Rafael, também escreveram sobre pedagogia histórico-crítica e a educação do campo. Pedro, inclusive, foi eleito vereador em Cruz das Almas, mandando parabéns aí a Pedro Melo. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Os pontos que foram discutidos, né, no último encontro, começamos com os estudos sobre as tendências pedagógicas existentes no Brasil e seus objetivos voltados à formação humana, e aí trazendo novamente aquela questão de algumas concepções pedagógicas hegemônicas
que ali na pedagogia histórico-crítica aparecem classificadas como pedagogias liberais, né? As pedagogias liberais ou pedagogias não críticas, porque elas não são críticas, elas têm como objetivo a adaptação social, fazer com que os sujeitos se adaptem ao status quo da classe hegemônica, né? E nós temos aí as três grandes pedagogias, a tradicional, a escola nova e a pedagogia tecnicista, e que se desdobram nos dias de hoje em outras concepções pedagógicas. Aí Marco já é uma polêmica aqui, misericórdia, Marco não pode falar isso, mas é a verdade. Né? As novas concepções pedagógicas de hoje, as pedagogias contemporâneas, como neoconstrutivismo, pedagogias por competências, que é tão colocada na BNCC, nos currículos, inclusive, do ensino médio, nos currículos, inclusive, do fundamental, elas são de viés não crítico, elas têm origem ali na escola nova, na pedagogia tecnicista, se desdobram em outras versões pedagógicas. Às vezes até os nomes, né? Emancipação, democracia, etc. Mas que tipo de emancipação? Que tipo de democracia? Aí vale a pena analisar as categorias de análise, né? Sendo redundante aqui. E essa é uma contribuição muito bacana que a pedagogia histórico-crítica traz a nós, professores e professoras, né? Identificar em qual chão estamos pisando. Então, temos aí a questão das pedagogias voltadas à adaptação dos sujeitos e as pedagogias voltadas à emancipação dos sujeitos, que tem a preocupação em trabalhar o conhecimento de modo a revelar a realidade concreta, né? Temos aí as pedagogias libertária, do Miguel Arroyo, a libertadora, do Paulo Freire, a pedagogia histórico-crítica, já citada, do Saviani, e as pedagogias socialistas, destacando aqui o PSTRAC, dos fundamentos da escola do trabalho, que são outras escolas pedagógicas que têm a preocupação em emancipar sujeitos. O problema aqui no Brasil é a grande miscelânea, né? E aí, às vezes, você está discutindo pedagogia liberal, e aí o cara cita Paulo Freire pelo meio, cita o Saviani pelo meio, é o ecletismo, né? O ecletismo para justificar, inclusive, o caminho da manutenção do status quo. Temos que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, a educação do campo é fácil acontecer isso. Você vai lá no Rota Polêmica. Essas repescagens são complicadas, viu, Jaque? Porque a gente acaba falando mais polêmica do que no encontro, no encontro convencional, no encontro do dia marcado. Os cadernos do PENAIC, por exemplo, né? Tá lá, educação do campo, caderno do PENAIC, todo pedagogia contemporânea, todo voltado nas pedagogias do aprender a aprender. Vale muito a pena ler Newton Duarte, ele tem textos muito bacanas sobre isso. E é importante, como já falei, identificar em qual chão estamos pisando, para não cair, inclusive, no que o próprio Newton chama de cavalo de Troia, né? Presente de grego. Você acha que está fazendo uma coisa, quando na verdade está fazendo outra coisa. Então, é uma caminhada árdua conseguir fazer esse trabalho de identificação, de não ser cletista, porque os currículos eles são muito diversos, e os programas que nós recebemos, inclusive, no chão da escola, também vêm na categoria hegemônica. Então, é difícil conseguir manter uma honestidade teórica voltada às pedagogias de viés progressista, que são as pedagogias de emancipação social. Avançando aqui rapidamente, para não tomar muito tempo, então temos a pedagogia histórico-crítica como alternativa à formação humana e emancipação dos sujeitos, né? Foi dialogado isso no último encontro. Temos aí a questão da teoria da curvatura da vara, pedagogia da essência e pedagogia da existência, que é aí o capítulo 2 do livro Escola e Democracia, que é uma coisa que tem relação com as tendências pedagógicas no Brasil, onde o Saviani coloca que em um dado momento da história, a pedagogia, as escolas havia uma preocupação muito grande de formar para a essência. O que seria essa formação para a essência? Né? Seria uma formação voltada à ciência, à estética, à ética, uma formação de caráter filosófico, de caráter mais ampliado dos sujeitos. Ainda que uma escola tradicional, note, não estamos aqui advogando em favor da escola tradicional, mas apresentando um cenário histórico. Essa escola estava preocupada em excluir sujeitos. Apenas a meritocracia era necessária para poder manter os sujeitos do processo escolar, mas quem estava no processo escolar era formado para a essência pedagógica, né?
Então, havia uma qualidade na escola, nesse momento, mas uma qualidade voltada a apenas uma classe, que era a classe hegemônica, né? Quem não pertencia a essa classe, ele excluído do processo da escola, que o conhecimento ele era hierárquico, né? Ou sabia ou estava fora. E aí vem depois a vara curva para o outro lado, né? Essa teoria de Saviani, e vem as pedagogias da existência. E não havia mais a preocupação com a essência filosófica, mas a preocupação com a prática, né? E aí a ciência deu lugar ao método, a meritocracia deu lugar aí à questão do interesse do aluno, e aí o Saviani faz a crítica, né? Ele fala que quanto menos se falou em democracia na escola, mais ela teve atenção ao processo democrático. Por que isso? Porque todos eram formados no alto nível, né? No alto nível. E aí ele fala da pedagogia da existência o inverso. Quanto mais se for a democracia na escola, que acolher o estudante, que está presente, processo democrático, menos na prática ela teve adesão aos processos democráticos. Porque a escola deixou de formar para a essência e apenas formava para a prática, acirrando o abismo daqueles que dominam o conhecimento e aqueles que não dominam o conhecimento. E na escola do campo, isso é batata, gente. É o que mais a gente observa na educação do campo, é uma educação menor para os sujeitos do campo. Inclusive respaldado em mitos, como, por exemplo, o aluno do campo é fraquinho, não consegue estudar, tem que dar menos assunto para ele, etc, etc. E assim acirramos o abismo da desigualdade, não só social, mas intelectual. Ok? Temos aí a formação humana a partir dos conhecimentos sistematizados pela humanidade, que é um processo da pedagogia histórico-crítica, né, que respalda o conhecimento através da ciência, em diálogo com a prática social dos sujeitos. Não é só a ciência pela ciência, mas uma ciência que dialoga com uma realidade, sendo capaz de superar essa realidade. Falando sobre isso no último encontro. A psicologia histórico-cultural, aparece o Vygotsky aí, né, como grande contribuidor da pedagogia histórico-crítica, como estudo sobre o desenvolvimento do psiquismo humano. O Vygotsky fez um trabalho belíssimo, ilustrando aí como desenvolve a cabeça do homem e da mulher, né, na questão do psiquismo, como aprendemos a pensar e como podemos pensar melhor através da educação escolar, né? E aí, a educação escolar como fonte de signos, falando sobre isso, capaz de emancipar os sujeitos por meio da construção do pensamento abstrato. Temos três modelos de pensamento, né? O pensamento chamado sincrético, que é aquele pensamento caótico, do senso comum muito elementar, muito infantil. As crianças, por exemplo, elas têm pensamento sincrético, né? Por isso que elas não compreendem a realidade. Por isso que, quando a gente tem uma criança bem pequena, temos que andar de mão dada na rua, porque senão ela atravessa a rua e pode sofrer um acidente, ou pode cair de um lugar, porque ela não consegue interpretar a realidade real e concreta. Então, é um pensamento sincrético. Evoluímos para o pensamento complexo, que apesar do nome complexo, é um pensamento ainda muito elementar, que é baseado no senso comum. A gente só consegue entender aquilo que está claro aos nossos olhos. Infelizmente, boa parte da população brasileira, baiana, opera no pensamento complexo, só enxerga aquilo que está na frente do nariz e malmente, porque o padrão que o Vygotsky defende de pensamento é o abstrato, é aquele pensamento complexo, que é capaz de ser desenvolvido com conteúdos complexos, né? Inclusive a escola é grande colaboradora nisso. O pensamento abstrato, ele pensa para além da realidade concreta, né? Para além da realidade que está posta aos olhos. O Saviani fala uma coisa bem interessante. Ele fala que o pensamento complexo, a gente só enxerga a face iluminada da lua. O pensamento abstrato te enxerga a outra face, né? Enxerga o que está iluminado e enxerga o que está escuro, a face oculta da lua. Em outras palavras, a gente enxerga o fenômeno social nas suas entrelinhas, porque a gente tem uma complexidade de pensamento muito grande, porque os signos do conhecimento cultural foram complexos o suficiente para permitir isso, ok? E aí ficam as grandes contribuições da pedagogia histórico-crítica, porque a escola do campo precisa desses elementos, né? É aquela história, se o cara tem um pensamento complexo, ele vai usar um agrotóxico ali. É só um exemplo prático, viu, gente? Eu queria até fazer um exemplo para além desse contexto campo, para tentar entender que o contexto do campo é muito mais amplo. Mas vamos ao contexto do campo, né? Ele usa agrotóxico sem EPI, usa agrotóxico achando que não faz mal, porque no senso comum é assim que sempre foi, assim sempre será.
O pensamento abstrato, não. Ele sabe as inter-relações científicas, inclusive, do porquê o agrotóxico faz mal, né? Ele tem compreensão da realidade concreta para tal. É só um exemplo de inúmeros elementos que podem compor o pensamento abstrato, ok? A revisão foi demoradazinha, mas tinha que ser. Avança, por favor, Jaque. E aí temos aí essa revisão do conteúdo do tema 4, e vamos avançar agora para o tema 5, trazendo aí os conceitos gerais a respeito do projeto político-pedagógico, tá bom? Jaque, por favor, pode avançar. E aí, pessoal, tem uma autora que eu gosto muito, o nome dela é Lúcia Camini. Eu vou até colocar aqui no chat. O chat aqui está ruim de abrir. Essa versão aqui do Meet é uma versão meio chata. Lúcia Camini é o nome da autora, coloquei aqui. A Lúcia Camini, ela faz uma análise muito bacana sobre a questão da legislação educacional brasileira. E é uma análise bastante crítica, inclusive, uma ótima autora. E aí ela tem uma análise sobre o projeto político-pedagógico que eu trago aqui a vocês, que é a respeito da trajetória histórica do PPP, tá bom? Para tentar entender como chegamos ao projeto político-pedagógico, né? Para muitos é apenas um documento burocrático, é chato, poxa, o PPP, que chatice. Mas tem uma importância histórica por trás disso, inclusive o projeto político-pedagógico é uma conquista da categoria, né? Não é uma questão impositiva do sistema, é uma conquista da categoria. Então, na trajetória histórica, eu classifiquei 3 pontos ali, tá? Temos, na origem histórica brasileira, na educação, a questão da escola tradicional, né? A escola tradicional, todo mundo já sabe, é aquela escola com processos bastante rígidos, né? De uma estrutura verticalizada, não só de gestão escolar, como está posto aí no slide, mas de todos os processos, né? Era aquela figura do professor como detentor do conhecimento, dono da verdade, aquela figura do diretor escolar como grande detentor do conhecimento. Os meus cabelos são assim um pouquinho brancos, mas eu não sou tão velho assim não, viu, gente? Mas eu peguei uma época que falar do diretor escolar, você como estudante, era uma coisa que dava medo. A sala do diretor era fechada. Você vai ser levado até o diretor, parece que está sendo levado para o algoz, né? O algoz de uma sentença de morte. Era uma coisa muito complicada, uma estrutura bastante verticalizada, né? De manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vou falar abaixo aqui, tem escola que até hoje é assim, viu? Inclusive na rede estadual de ensino, tem escola que até hoje é assim, não deveria mais é. E, na verdade, a escola tradicional nada mais era que um reflexo de uma sociedade, né? A sociedade era muito hierarquizada, nada contra a hierarquia, que ela é importante, mas nos moldes muito voltados aí à manutenção do status quo de uma classe, onde poucas pessoas tinham direitos, poucas pessoas tinham vez e voz. Temos aí, por exemplo, na estrutura histórica brasileira, a ditadura civil-militar brasileira, que ilustra muito bem esse processo. Então, havia toda uma questão de um processo rígido, social, que desdobrava, inclusive, na escola. A escola não era um espaço de diálogo, era um espaço, inclusive, de talhar conhecimento, né? Era um espaço não dialógico. Inclusive, boa parte da população baiana e brasileira, note, viu, gente? Isso não é verdade, isso. Tem dificuldade de falar em público. E isso, inclusive, é ranço da escola. De uma época que, se você falasse em público, o professor te dava ou a professora também, né? Te dava uma marretada, você ficar calado. Então, nós temos uma cultura de ficar talhados em nosso conhecimento, né? E isso vem da tradição histórica, inclusive, brasileira. E aí, a Lúcia Camini apresenta que, com o processo de reabertura política, né, os ventos da redemocratização brasileira começaram a soprar primeiro ali com os movimentos contra a ditadura militar, depois vem nos anos 80 com diretas já, né, já com desgaste, inclusive, dessa estrutura política e social brasileira, vem aí a questão de abertura de novas possibilidades, né? Com a Constituição Federal, inclusive, né? Constituição Cidadã, e com a Lei de Diretrizes e Bases, também conhecida como a Lei Darcy Ribeiro, que vem apresentando novas propostas, fruto dessa redemocratização brasileira, né? Essa redemocratização, esses ventos da abertura política,
sopram também na escola, tanto a pública como a privada. E aí nós temos aí os marcos legais de educação do campo, que é parte também desses movimentos de avanço da redemocratização com as políticas da equidade. E nesse processo de reabertura política, aparece a questão do projeto político-pedagógico na LDB. Ora, se a sociedade está reabrindo politicamente, por que não tornar a escola também um espaço dialógico, um espaço de participação? E aí abre-se a possibilidade da gestão democrática, uma coisa interessante. E aí o projeto político-pedagógico nada mais é do que um instrumento que viabiliza a construção de um projeto a partir da gestão democrática. Mas só que no Brasil a coisa é um pouco complicada, né? Os ranços são muito fortes. Nós temos as leis que autorizam isso, mas temos a dificuldade enorme de saber participar desses processos. Quando se fala de conselhos, por exemplo, pouquíssimas pessoas se interessam em participar. Quando se fala em colegiado escolar, pouquíssimas pessoas se interessam em participar. Até para eleger um líder de classe é muito difícil, porque a nossa estrutura sempre foi voltada a talhar esse tipo de processo. Então, temos o projeto político-pedagógico como instrumento à redemocratização, como instrumento à abertura da gestão escolar democrática, mas temos grandes dificuldades de executar isso na prática. E aí aquela história, né? Está no papel, mas na prática temos grande dificuldade, inclusive achamos que é um fardo, como eu falei antes, quando na verdade é uma conquista da categoria. Então, voltando aqui à trajetória histórica, a estrutura verticalizada tinha ali também como autoridade os currículos em ação, que era aquele conhecimento que vinha de cima para baixo, e você não poderia questionar. A Constituição Federal, que, diga-se de passagem, é uma das mais bem feitas do mundo, viu, gente? A Constituição brasileira é respeitadíssima lá fora, só que é aquela história, né? As nossas instituições são fracas e não conseguem fazer valer a lei. Uma vez foi até um amigo meu que me falou isso, achei interessante, né? Ele falou que no Brasil, o que prevalece é aquela frase, né? Você sabe com quem você está falando, ou seja, o indivíduo é acima da instituição. Nos países mais desenvolvidos é inverso. A frase é quem você pensa que é. Ou seja, a instituição é mais forte do que o cidadão. E isso faz prevalecer as leis. No Brasil, não, infelizmente, né? Temos o projeto pedagógico, mas ele é pro forma na escola e temos dificuldade de executar ele. Então, vem com os ventos da redemocratização nacional a questão do projeto político-pedagógico. E aí nós temos, com os marcos legais de educação do campo, o PPP como construção da escola do campo. Abre-se a possibilidade aí de construir a escola do campo a partir do seu projeto político-pedagógico, que é o que nós vamos aí apresentar a partir de agora, ok? Dialogando a trajetória histórica que vem no processo rígido social para uma redemocratização nacional e os ventos sopram na escola, podendo fazer a gestão democrática a partir do projeto político-pedagógico, por que não aproveitar os marcos normativos da educação do campo, que é legitimado pelo Estado, e construir uma escola do campo a partir do projeto político-pedagógico, né? Interessante isso. Professora Jaqueline, pode passar, por favor, para o próximo slide. Acho que o Jaque está na cozinha, viu? Cadê Jaque? Brincadeira, viu, Jaque? Pronto, aí eu... Aquela história, né? Deixa eu até beber uma água aqui. Coloquei uma foto aí, porque tem gente que esquece do processo. Essa foto aí ilustra que esse movimento de redemocratização foi fruto de luta. Não é uma coisa que veio de graça, não. Pessoas botaram a cara no sol, aproveitando aí a frase carnavalesca aí, para poder abrir a política nacional brasileira. Está aí o povo na rua por eleições livres e diretas para presidente, contra o arroxo do desemprego, pessoas que, inclusive, morreram para que hoje nós pudéssemos estar aqui fazendo esse diálogo sobre o projeto político-pedagógico, né? Essas ações do passado, fruto de lutas históricas, desdobra-se aí na possibilidade de construir uma escola democrática, que é o projeto político-pedagógico. Inclusive, para muitos, olha interessante, que opera no pensamento complexo, né? A primeira notícia fake acredita, rotula esse cidadão que está aí na foto, esse povo que está aí lutando por direitos, como marginais, inclusive. Inclusive os homens e mulheres do campo que lutam por direitos são rotulados como marginais muitas vezes, né? Muitas vezes, porque
O pensamento complexo opera nisso aí. Se fosse um pensamento abstrato, entenderíamos que por trás disso há um movimento muito maior de luta por uma redemocratização. Inclusive, eu e vocês somos beneficiados por conta disso. E está falando aquilo que bem entende, inclusive, né? Ainda podemos fazer isso. Se te deixar esse bonde passar da história, podemos voltar a um período aí muito complicado, onde a vez e a voz não pode ser dada a todos, né? Inclusive na escola, viu, pessoal? Então, a foto aí foi para lembrar que é movimento de luta, não vem de graça não, gente. Inclusive, a educação do campo faz parte desse processo. Passa aí, por favor, Jaque, para o próximo slide. E aí eu trouxe um organograma. Esse organograma aqui eu peguei emprestado do José Luiz Libânio. José Luiz Libânio que foi citado aí no último encontro, né? No encontro sobre pedagogia histórico-crítica e as contribuições da educação do campo, na origem histórica da pedagogia histórico-crítica, né? O Libânio e o Saviani caminhavam juntos, mas depois o Libânio parte para uma outra proposta, que é a pedagogia crítica social dos conteúdos, que é muito confundido, inclusive. As pessoas acham que é a mesma coisa, quando não é. Mas eu tenho um profundo respeito aí ao José Luiz Libânio, tem ótimos textos. E aí eu trouxe esse organograma aqui, peguei emprestado do Libânio, né? Temos aí ao centro o projeto político-pedagógico, e temos aqui, pegando do meu lado esquerdo, né, que o projeto político-pedagógico ele deve ilustrar, né, que tipo de cidadania queremos formar na escola, né? É aquela cidadania dócil, aquela cidadania adaptativa, ou aquela cidadania que pode lutar por direitos, né? Aquela cidadania de emancipação social de homens e mulheres, tanto no campo como na cidade. Tem aí a questão da concepção de ser humano, de sociedade, o projeto pedagógico precisa pensar nessas questões. É muito mais que o documento, gente, só para colocar ali quantas salas de aula tem, quantas carteiras tem. É um documento que coloca ali as intenções formativas dos sujeitos, né? E aí temos aí a concepção de ser humano, concepção de sociedade. Creio que todos nós aqui advogamos em favor de uma sociedade mais justa, mas precisamos saber como construir isso, né? Não é com qualquer concepção pedagógica que isso acontece. Temos aí a questão da educação, né? Que tipo de educação queremos formar? Tem aí a questão do projeto político-pedagógico, ele é processo, ele é movimento, um documento que é muito, não é estático, né? É um documento que tem muito movimento, e aí temos que tomar o seguinte cuidado. É muito comum chegar na escola e fazer assim, cadê o projeto político-pedagógico? Está em revisão, né? E aí, de revisão em revisão, ele nunca fica pronto, não pode ser assim. Tem movimento, mas ele tem movimento planejado, né? Ele tem planejamento, tem execução e tem a revisão. O problema todo é que muitas vezes o projeto pedagógico fica só na revisão e ele nunca é executado. Isso é uma questão que em muitas escolas acontece. Inclusive a escola que eu trabalho não está livre disso, pessoal. Mas é uma questão que tem que ter atenção, né? Ele é processo, ele é movimento e ele também dialoga com valores. Quais valores queremos formar na escola? Esse termo valores é um termo muito relativo, né? Que às vezes o que é valor para um não é valor para outro. Mas quando a gente fala de valores aqui, são aqueles valores universais. Todos os sujeitos precisam compreender valores éticos, morais, estéticos, e por aí vai. O PPP, né, precisa se preocupar com a diversidade, se preocupar com a cultura, com a linguística, com as relações raciais. Eu coloco aqui também relações de gênero, né? Relações de toda forma. Muitas vezes a escola não se preocupa com isso. No discurso ela tem a questão da diversidade, mas na prática trabalha um currículo unidocente, né? Aquele currículo unilateral, que só forma para uma coisa. O meu currículo só forma para competência e habilidade, só forma para IDEB, só forma para Enem. Não pode ser dessa forma, a coisa é muito mais complexa e o projeto político-pedagógico precisa pensar nisso. E aí ela possibilita, né, uma escola democrática a partir dos processos de construção, falaremos um pouquinho sobre isso mais tarde. Ela tem que prever os conflitos, buscando o consenso, né? Como diria minha amiga Jerusa, consenso não, Marcos, acordos, mas eu gosto da palavra consenso. Ela busca consensos, e quem está participando tem que entender que muitas vezes a sua opinião, ela não foi acatada, mas a opinião do consenso também está a seu favor, né?
ela tem que prevalecer, prezar pela ciência, não aquela ciência fria, mas aquela ciência capaz de dialogar com a prática social dos sujeitos, né? Ela também tem a preocupação com a prática pedagógica. Que tipo de prática pedagógica queremos na escola, né? É a tradicional, é aquela que o professor exclui o aluno do processo, ou são práticas libertárias, libertadoras, ou de concepções da pedagogia histórico-crítica. Temos aí a questão, né, que envolve as relações de poder na escola e que leva à autonomia. Lembrando que a escola ela tem autonomia, mas ela não tem soberania, ou seja, a autonomia leva a construir processos democráticos no interior da legislação vigente. Ou seja, a legislação ela é o guarda-chuva que irá mediar as relações de autonomia. A escola não pode ser soberana. Vou deixar de cumprir a lei, fazer do meu jeito, aí ela está fazendo algo equivocado, ok? Tudo isso aqui precisa dialogar com a concepção de educação do campo e tudo isso aqui precisa se preocupar com uma coisa muito simples, a inclusão do estudante. É uma coisa interessante, né? Toda instituição tem um objetivo. Se o hospital ele é construído, o objetivo dele é fazer com que as pessoas se curem, se tratem, né? Se tem ali, por exemplo, um fórum, é fazer prevalecer as leis. E a escola, ela tem ali por objetivo fazer prevalecer a formação dos sujeitos, né? A formação intelectual, cultural dos sujeitos. E muitas vezes a escola perde essa característica. A escola serve para tudo, menos para formar sujeitos, né? Para entregar o leite, serve para brincar, serve para uma série de situações, para merendar, né? Para aglutinar pessoas. E a formação não é vista como prioridade na escola. E aí a escola exclui sujeitos, né? Se a escola tem por objetivo formar, por que ela tem que excluir? Ela tem que incluir os sujeitos no processo, porque, em tese, quanto mais sujeitos formados intelectualmente e culturalmente, melhor será a nossa sociedade, né? Em tese, pessoal, mas ainda assim, vale muito a pena defender essa causa. Então, a escola não precisa excluir o estudante, ela tem que incluir o estudante, inclusive nos processos de prática pedagógica, nas relações de conflito, da concepção de ser humano, de cidadania, inclusive na avaliação para a aprendizagem escolar. Falaremos um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ok? Já que, por favor, pode avançar para o próximo slide, temos aí esse mapa conceitual sobre o projeto político-pedagógico. Já que passou, não foi já, estava no slide errado aqui. E aí nós temos, não pode isso já, que valeu. E aí nós temos uma coisa aqui que capaz do Moacir Gadotti me bater se ver isso, mas ainda assim corro o risco de apanhar, porque ficou mais fácil didaticamente. Por que eu falo isso? Porque o Moacir Gadotti, o grande autor Moacir Gadotti, ele fala, né, nos textos que o projeto ele não é político-pedagógico, ele é pedagógico, porque ele sendo pedagógico, ele já é essencialmente político. Então ele não desassocia o político do pedagógico. Mas aqui eu desassociei para ficar mais fácil didaticamente para apresentar os elementos aqui, tá certo? Então, nos aspectos políticos, quais são as finalidades do projeto político-pedagógico, né? Primeira questão é estabelecer diretrizes. Qualquer instituição, gente, qualquer uma, precisa ter diretrizes de trabalho, senão vira bagunça. Ontem eu fiz uma brincadeira aqui, e eu espero não ter sido mal interpretado, eu acho que não. A gente tem que pensar a escola como uma empresa, sabe por quê? Porque ela é uma empresa. Tem CNPJ, tem conta bancária, tem tudo isso. Mas é uma empresa que não visa lucro. A escola pública visa formar sujeitos. Qual é o lucro da escola pública, né? O lucro é sujeitos formados, empoderados. Já falava muito sobre isso, né, Maria? De Santo Inês, inclusive, na minha passagem por lá. A empresa, para gerar lucro, a empresa escola, tem que formar cidadão, formar sujeitos. Se a escola está excluindo, a empresa está falindo. Se a escola não tem bons resultados, a empresa está indo à falência. Então, a gente tem que se atentar a isso. E toda empresa tem diretrizes de trabalho. Essas diretrizes aí, elas estão atreladas às diretrizes nacionais, diretrizes estaduais, e, por que não, as diretrizes que a escola pode vir a estabelecer, né? Estabelecer diretrizes é fundamental para o funcionamento do trabalho, senão a coisa fica solta, fica ao Deus dará. E a empresa tem que funcionar direitinho, com horário certo, com previsão de tudo, com fluxo de trabalho. Rapaz, tem tanta escola aí, eu conheço até algumas, viu?
Não tem fluxo de nada, velho. As coisas acontecem, parece que um dia após o outro. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Então, o PPP, no aspecto político, também tem como finalidade expressar a identidade da escola. Isso é uma coisa muito bacana. A escola tem que ter identidade. Existem inúmeras escolas por aí, né? Pública tem uma cacetada por aí, tanto municipal como estadual. Mas a escola com identidade é uma coisa rara. E a escola com identidade é uma escola que consegue pensar seus processos com mais clareza. Quer ver um exemplo? A citada Escola Rural Taylor Egide é uma escola com identidade. Você chega lá dentro, não estou dizendo que é melhor que as outras não, viu, gente? Nem pior. É uma escola diferente. Você chega lá dentro, a escola tem identidade. Poxa, eu só vejo isso nessa escola. Compreendem? Em Santo Inês, escola que eu gosto muito, inclusive, que é o Colégio ACM de Santo Inês. Ó, já que tem ACM também em Santo Inês. Já que já conheci, inclusive. Tem identidade. Você chega na escola, você fala, poxa, aqui é uma escola que tem identidade. Eu não estou falando de escola bonita, não. Estou falando de processos de trabalho típicos daquela escola, né? E ao se tratar de uma escola do campo, ela precisa ter essa identidade de um currículo para a educação do campo, né? Lembrando que não é só pintar o nome Educação do Campo, pintar o girassol, botar uma horta do lado, pronto, uma escola do campo. Não é assim que funciona, pessoal. A escola do campo tem que ter um currículo específico e um fluxo específico para tal. Outra coisa também é definir objetivos. Qual é a instituição que não tem objetivo? Se não tiver objetivo, está morto. Pode fechar a escola e ir embora. Então, definir objetivos, né? O objetivo dessa escola é tal, tal. Tem escola que tem missão, né? Missão, não sei o quê. Se quiser botar missão, pode colocar. Mas eu prefiro objetivos, né? Minha escola vai formar para tal. Vamos fazer X aprovação. Vamos fazer X meta de acolhimento na relação escola-comunidade. Se não for assim, a coisa não funciona. E aí, no aspecto pedagógico, temos aí, né? A escola precisa definir o conteúdo pedagógico. Ah, Marco, esse nome conteúdo remete à educação tradicional. Nada disso. O conteúdo que eu falo aqui é aquela questão do aspecto da ciência na escola, né? É o conteudismo hierárquico que exclui o sujeito. Então, definir qual tipo de conhecimento vai ser trabalhado na escola. É qualquer conhecimento? É um conhecimento de faz de conta? É um conhecimento para aprovação no IDEB, para aprovação no Enem? Então, definir para a formação humana, para compreender a realidade concreta, para compreender os aspectos da educação do campo, para compreender a realidade das periferias, né, o que há por trás das entrelinhas desse processo. Então, definir o conteúdo aqui é super importante, tem que estar no projeto político-pedagógico. Criar parâmetros de avaliação, né? Avaliação para a aprendizagem, para acolher os sujeitos. Note que no slide anterior eu falei da questão da inclusão, e é pela avaliação que dispõe os sujeitos, né? E eu já falei isso em outro encontro, repito. Muitas vezes o sujeito, quando abandona a escola, tem a certeza, a escola abandonou ele primeiro, né? Abandonou ele primeiro. Salvo casos que são muito complicados. Não estou dizendo aqui que a escola é a vilã sozinha do processo. Não. Tem casos muito complexos aí, inclusive. Mas criar parâmetros de avaliação é pensar também em criar parâmetros de acolhimento ao estudante. Ah, é dar nota? Não é isso. É passar de qualquer jeito? Não é isso. Estamos falando aqui de um processo de acolhimento voltado a trabalho pedagógico, avaliação, replanejamento, trabalho novamente pedagógico, acolhendo o estudante. E aí, como não pode ser diferente, uma questão, uma categoria muito importante aqui, que é identificar recursos à execução do PPP, né? De quais recursos estamos falando? Recursos financeiros, recursos logísticos, recursos, inclusive, de capital humano. Vixe, essa palavra aqui, tem gente que não gosta não, mas vou usar. Capital humano, né? O que é capital humano, né? É a capacidade formativa que os professores têm, até onde eles podem chegar com a sua formação. E dinheiro, gente. Financiamento da educação é muito importante. Se não tiver financiamento, a coisa não vai. Não vai. Então, por que eu coloquei no aspecto pedagógico? E para executar uma aula, para executar um trabalho pedagógico, é preciso ter um recurso por trás, né? A gente pode até trabalhar sem nada, né? Só uma roda com a conversa. Mas, com certeza, se tivermos um espaço mais acolhedor, recursos mais acolhedores, a gente vai dar uma aula com mais potência. Potência. Ok? Então, temos aqui, correndo o risco de apanhar do Moacir Gadotti,
o aspecto político do projeto político-pedagógico e alguns aspectos pedagógicos das finalidades, tá bom? É importante pensar nesses aspectos aí no momento de construir um projeto político-pedagógico voltado à educação do campo, tá bom? Ô, Jaque, avança aí, por favor, para o próximo. E aí vamos adentrando no PPP Educação do Campo. Pode passar, por favor, Jaque. Gente, não sei aí na casa de vocês, mas está um calor retado aqui em Cravolândia hoje. Estou achando até que vai chover. E aí a janela está aberta, se tiver algum barulho da rua aí, me perdoe. Tá bom? Construindo um projeto pedagógico das escolas do campo, o que não pode faltar, né? O que precisa considerar aí na construção desse projeto político-pedagógico? Primeiro, tem que considerar o diagnóstico da realidade escolar, e esse termo diagnóstico é tão batido, já virou até uma fala pronta, né? Diagnóstico, gente, diagnóstico aqui é uma coisa metodológica, né? Tem método nisso. Diagnosticar a realidade concreta, para quê? É para adaptar os sujeitos à realidade? Não, é para propor a superação dessa realidade. E nesses elementos entram aí a questão do perfil do estudante, perfil da comunidade, a questão que envolve aí os aspectos socioeconômicos, né? Os pais e mães dessa comunidade trabalham com o quê? Vivem de quê? Se é no campo, se é na periferia. A partir dessa realidade, a gente constrói a produção do conhecimento. Se a gente não faz isso, vamos cair na falácia, no erro da pedagogia tradicional. O estudante pouco importava, né? O conteúdo vinha de cima para baixo, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, caiu fora da escola. Que esse era o processo de exclusão, né? Então, esse é o processo de acolhimento, é compreender a realidade para chamar para dentro. Chamar para dentro. E essa realidade é muito complexa. Inclusive, que o termo, é bom frisar que o termo realidade é muito perigoso também, né? Vamos trabalhar a realidade do aluno. Não. Vamos trabalhar a partir da realidade, proposições científicas e da prática social capazes de superar essa realidade. Porque tudo que o status quo da classe dominante quer é que fiquemos só na realidade do sujeito. Porque ele não supera nunca essa realidade, né? Se a escola do campo, já falei sobre isso, bota M de manga. Para que falar M de metrô? Porque o metrô não tem na roça, gente, pelo amor de Deus. Já vi professores e professoras, inclusive, que falavam assim comigo: professor Marcos, vou pular sistema solar porque na roça não interessa isso. Ô, gente, e a criança vai aprender como isso? Mas não importa, porque não vai ser astronauta. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona, não. Tá bom? E aí, falando em realidade, considerando o território baiano, tem inúmeras realidades. Só aqui no grupo, né? Estou vendo Ramona de Milagres, eu estou aqui em Cravolândia, tem colegas de Ilhéus, colegas que estão em Aracaju nesse momento, como o nosso amigo Nelson. Cada realidade é distinta, né? Tem modos de produção, tem cultura. Então, identificar isso é muito importante. Porque no currículo em ação, a BNCC, por exemplo, não pensa em específico, né? Pensa geral. Cabe à escola pensar o específico. E pensa como? Através de um projeto, que é o projeto político-pedagógico, né? Temos aí os aspectos administrativos e financeiros. Gente. Tem que falar de financeiro, não tem jeito. Todos nós, professores, professoras, coordenadores, enfim, gestores, precisamos entender como vem o financiamento da educação, né? Porque essa categoria é muito importante. A categoria financiamento é fundamental para poder fazer um trabalho pedagógico. De onde vem a fonte? Vem do período da escola, vem dos 25%, ó, falar até baixo, 25% que o município tem que repassar para as escolas municipais, né? Vem aí do valor aluno-ano, lembrando que o aluno do campo vale mais do que o aluno da cidade. Ele vale, se eu estiver errado, pode me corrigir no chat, ele vale 1,1, ou seja, ele vale 10% a mais do que o estudante da cidade, que vale 1,0, né? Que a referência é 1. O da já vale 0,8, é menos, não deveria ser. Salvo engano, tempo integral é 1,3, salvo engano, né? Tem jornada ampliada e tempo integral. Salvo engano, é 1,3, 1,7. Não recordo agora aqui, não. Já tem um tempinho que eu saí da Secretaria de Educação, viu, Ramona? Já tem um tempinho, eu esqueci como é que é. Mas, enfim, o aluno do campo vale mais dinheiro. Então, assim, tem que entender o financiamento. Inclusive, isso tem que estar constando no projeto político-pedagógico, né? Tem os marcos legais da educação do campo, que é fundamental compreender, já falamos sobre isso. Os fundamentos pedagógicos, já falamos sobre isso várias vezes, que é a pedagogia libertadora,
pedagogia libertária, as pedagogias progressistas, de um modo geral, superando aí a visão das pedagogias não críticas, e os princípios que foram colocados, inclusive, no último encontro, em outros encontros, né? Que é a questão da agroecologia, a questão da identidade camponesa, a questão do trabalho como princípio educativo, a questão da formação integral, a questão agrária no Brasil, são elementos que precisam estar presentes na construção desse conhecimento. É no projeto político-pedagógico que vamos ilustrar como vai estar presente essas ações na escola. Ok? E tudo isso aí precisa também ter atenção ao plano de formação continuada dos professores, porque nós não recebemos a formação, né? Nossa graduação, nossas formações muitas vezes não versam sobre isso. Então a escola precisa compreender que ela também tem que formar os sujeitos que trabalham nela. Então é muito comum aquela questão: ah, mas eu não recebi formação para isso, estou esperando formação. Mas a escola, ela pode fazer essa formação. Fala até baixo aqui, né? O papel de nós, coordenadores pedagógicos, é formar professores. É formar professores. Essa é a principal atribuição da coordenador pedagógico. É formar professores. Não é ficar lá, sei lá, recortando cartolina, fazendo mural. A gente pode fazer isso também, mas não é nossa atribuição geral. Nossa atribuição geral é formar professores, né? Eu conheço coordenador que fica o dia inteiro cortando estrelinha, girassol, fala até baixo. Purpurina, cola glitter. Isso é importante, mas não é esse o nosso trabalho, né? Ficar botando cola glitter no... Não é não, Jaque? Já conhece também uns dois que é assim. Mas vamos lá, vamos trabalhando. Então, o diagnóstico da realidade, os aspectos administrativos e financeiros, os marcos legais, fundamentos e princípios, e o plano de formação continuada são elementos que precisam ser considerados nessa questão do projeto político-pedagógico. E aí tem uma frase muito bacana, né? A escola do campo, ou melhor, a escola pública do campo, é romper com a educação rural, construindo a educação do campo. Ou seja, a escola rural já está dada. É essa que convencionalmente nós temos. Temos que desconstruir essa escola e construir uma outra escola, que é a escola do campo, ok? Inclusive, essa frasezinha eu tomei emprestado do Movimento de Articulação Paranaense, mandando abraço aí para o professor Alex Verdério, da UFRB, e a sua companheira, a professora também, Janaíne Sdrebski, da UFRB, eles que me deram esse material muito bacana sobre as escolas do campo do município do Paraná. Ok? Avançando aí para o próximo. Vamos lá, nobre Jaque. E aí tá tipo um sumário, viu, gente? Tipo um sumáriozinho de como construir um projeto político-pedagógico. Isso também eu tomei emprestado do Libânio. Não é meu, não. O Libânio que fez isso. Se estiver errado, a culpa é do Libânio. Então, vamos lá. Então, temos aí os objetivos da escola, né? Tem que constar no projeto político-pedagógico. Lembrando que é um projeto voltado à construção de uma escola do campo, independente de ser na zona rural, na zona urbana, é possível, é viável fazer isso. Objetivos claros, dialogados, chamando o pai, chamando funcionário, chamando o estudante, fazendo trabalho coletivo. Depois falo melhor um pouco sobre isso. Temos aí a questão dos sujeitos, né, que é o diagnóstico que eu falei, né, os sujeitos que são presentes. Quem é o sujeito? E aí vem a questão do conteúdo, forma destinatário, que eu falei em outros encontros, né, de organização do trabalho pedagógico. Se a gente não sabe quem é o destinatário, quem são os sujeitos, dificilmente o trabalho vai fechar essa tríade. Tem a relação com as famílias, e aí eu abro um parênteses para uma discussão um pouco mais ampliada. Na escola do campo, qualquer escola, na verdade, né? Mas em específico na escola do campo, principalmente as escolas multisseriadas, a questão da relação escola-comunidade é fundamental. Por que eu falo isso? Porque a escola multisseriada, muitas vezes, é aquela escola que está isolada geograficamente, não tem a figura da gestão presente o tempo todo. Alguns diretores são muito atuantes, estão lá quase todo dia. Mando até abraço a Valdivan, aqui de Santo Inês, que é um diretor muito atuante nas escolas do campo, mas tem os que não conseguem estar presentes, né? Ou por falta de carro, ou por falta de moto, ou por falta de tempo, ou porque, de fato, não se identifica com o trabalho, enfim, essas vezes são muitas. Mas, não tendo a gestão presente, quem faz a gestão da escola é
à comunidade. Esse é um princípio, inclusive, da educação do campo. A relação família, a relação escola-comunidade é muito importante. E aí eu faço uma questão. Muitas vezes nós, professores, professoras, nós nos queixamos que a família não ajuda, né? A família não está presente na escola, a família não colabora, mas temos que dar o braço a torcer, que muitas vezes a família está na escola e a gente não sabe o que fazer com ela. É bem verdade, a família está na escola, a gente fala, vixe, e agora? A gente não sabe, né? Aquela mãe que está todo dia na escola, vixe, que mãe chata, ninguém trabalha mais, porque a mãe está aqui todo dia. Então a escola tem que aprender a criar um fluxo para acolher a família quando ela está na escola. E aí muitas vezes acontece assim, ó, vamos chamar a família para construir um projeto político-pedagógico. Aí faz uma reunião, junta um monte de pai, um monte de mãe, avô, avó responsável, lá na escola, né? E aí, na hora de dialogar com a família, a gente não sabe como dialogar. E aí, às vezes, faz assim, ó, tá lá a família, vamos discutir aqui epistemologia pedagógica. A família está voando, não sabe o que é isso, muitas vezes, né? Porque é um conhecimento muito específico, pedagógico, de nós professores e professoras. Então, chamar a família para dialogar sobre aquilo que eles não dominam, a família não tem interesse em participar, ou participa pro forma. Vocês acham o quê? Vamos colocar Saviane ou Freire? Aí tá a família com cara de paisagem, porque não sabe, por conta de que não é um conhecimento específico, salvo se na família, lá na relação, tenham professores, professoras ou pessoas que estudaram as ciências da educação. Então, a família tem que ser ouvida naquilo que a família pode dar grandes contribuições, que é o diagnóstico da realidade, o que a família espera da escola, que é a questão do estreitamento das relações aí sobre a prática social dos sujeitos. Chamar a família para aquilo que a família não domina, a gente vai estar expulsando a família da escola. Ou então, assim, a família vai, e aí a professora pega a mãe, pega o pai pelo braço e dá aquele boletim de ocorrência, né? Seu filho pulou muro, seu filho não sei o quê, seu filho não sei o quê. Toda criança tem aspectos positivos e negativos. E muitas vezes só vai o negativo para a família não aparece na escola, porque sabe que lá vai ter um boletim de ocorrência para ele dar conta. E é aquela história, né? A aluna que não precisa, a mãe vai. Mas por que a mãe vai? Porque são os elogios da menina, muitas vezes, né? Então, é uma questão, né? Um ciclo, né? Quanto mais a família participa, a gente sabe, mais a criança tem rendimento escolar positivo, e às vezes é uma questão de reforço. E o inverso acontece, né? A família que mais era para estar presente, a gente expulsa da escola, a gente não trata de uma maneira acolhedora, muitas vezes. E outra coisa para finalizar, às vezes nós marcamos reuniões com as famílias, principalmente no campo, no horário que elas não podem participar. Né? Vamos marcar pela manhã, a família está no trabalho, pela tarde, idem. Eu conheço experiências, por exemplo, no município de Planaltino, eu trabalhei um bom tempo em Planaltino, mandando abraço, inclusive, a todo o coletivo de lá. Lá eles fizeram um procedimento bem interessante. As reuniões com os pais, as famílias, as mães, etc., aconteciam aos domingos. Aos domingos pela manhã. Era muito interessante. Mas, Marco, a gente já trabalha a semana toda. Vai trabalhar domingo? Calma, gente. A escola criava uma forma de compensar isso, né? Para poder esse trabalho não ser um dia não computado, digamos assim, né? Computava esse dia, mas fazia aos domingos. Aparecia praticamente 100% das famílias, porque era um evento na comunidade, né? E também tinha uma palestra, um sorteio de brinde. A gente sabe que essas coisas muitas vezes ajudam a reforçar a presença da família na escola. Então, a família, a relação com as famílias tem que ser ouvida por elas, né? Não é só autoritariamente a gente colocar isso. Olha, o slide ficou grandão, já que fez um efeito especial aí bacana. Dados sobre a aprendizagem, importantíssimo isso, né? Não é só quem passou, quem perdeu, é analisar de fato qual foi o rendimento escolar, por que não alcançou X rendimento, onde pode avançar nesse rendimento. O Lucchesi tem uma fala muito bacana sobre isso, né? Sobre a curva de desempenho do rendimento escolar, onde muitas vezes basta uma organização na sala de aula para poder criar mais produtividade para alguns estudantes. É aquela história, todo professor e professora sabe disso. Muitas vezes na aula, te dá aula para metade da turma. A outra metade está no fundão, conversando, e aí é o ciclo. Quem está na frente aprende mais, quem está no fundo, em tese, aprende menos. Basta analisar a curva de desempenho na sala de aula para identificar isso.
Se eu tenho 10 alunos, 5 tirou acima da média, 10 tirou a média, 5 tirou abaixo da média, por que tiraram abaixo da média? Muitas vezes, pegando esse que estão no fundo da sala de aula, abaixo da média, colocando na frente da sala de aula, eu falo sala de aula, mas eu falo também de outros espaços, né? Que é aproximar o estudante do professor. Ele já pode melhorar o seu rendimento. Então, dados sobre aprendizagem é uma questão muito importante. Tem que ser feita uma análise científica disso, né? Não é só uma questão de passou, perdeu, tá? Os recursos eu já falei. Categoria financiamento, viu, gente? Se atenham a isso. Inclusive, tem bons textos sobre isso aí, viu? Vou até ver se compartilho alguns no grupo do WhatsApp. Diretrizes pedagógicas, que eu já falei, né? A escola tem que ter diretriz. E, por fim, um plano de ação, que é o plano que vai dar execução ao projeto político-pedagógico. E aí cometemos alguns erros nesse plano de ação, né? Erro muito comum, por exemplo. Plano de ação, aí está lá, melhorar a qualidade da aprendizagem escolar. Aí, período, aí bota assim, de março a dezembro, pronto, acabou o plano. De março a dezembro não é execução. Tem que ser uma coisa mais rápida, né? Um ciclo mais rápido. Nem que seja avaliável, né? 2 semanas, um mês, uma unidade. De março a dezembro, ninguém faz, gente. Cai de nós. Vai deixando, chega a dezembro, acabou o plano. Então é importante fechar em ciclos menores e avaliáveis, né? Para saber se a escola tem avançado nisso. Outro erro muito comum, né? Com quem? Quem vai fazer? Bota assim, professores. Acabou o plano, porque a maioria das vezes usamos os braços, esperamos pelo outro, a gente se camufla nesse processo com os professores, né? É importante colocar nomes, né? Com Marcos e com Jaqueline, com Ramona e com Nelson, com A e com B, né? E depois na avaliação, e aí, Marcos, por que não conseguiu? E aí, Ramona, por que não conseguiu? Parece duro, mas o processo funciona dessa forma, inclusive de uma maneira muito tranquila, viu, gente? Sem caça às bruxas. A escola tem que pensar de maneira abstrata, não pensamento por complexo, né? Pensamento complexo é um pensamento preconceituoso, de caça às bruxas, de apontar o colega, quando na verdade o pensamento abstrato leva a uma complexidade maior, capaz, inclusive, de criar relações positivas, né? Não ambiente de fofoca na escola. Quem fofoca, pensa por complexo. Quem pensa de maneira abstrata, não fofoca, sabe por quê? Porque não tem tempo para isso. Está mais preocupado com coisas grandes. Não com fofoca. E fofoca na escola é um negócio complicado. E não rende o plano. Ok, gente. E aí temos aí um itinerário, né? Objetivos, sujeitos, relação com as famílias, dados sobre aprendizagem, recursos, diretrizes pedagógicas, plano de ação. Tem projeto pedagógico, tem mais coisas do que isso. Mas eu gosto muito, particularmente, não sou dono da verdade, daquele projeto pequeno, enxuto, execuível, e que todos possam entender e todos possam ler. Já trabalhei num colégio, por exemplo, que até o estudante tinha uma versão menor do projeto pedagógico, um folder, é interessante. O folder era um resumo do projeto, todo estudante tinha um. Foi entregue no ato, inclusive, do primeiro dia de aula. Muito interessante a ideia. Vale mais a pena do que um projeto desse tamanho, cheio de cola glitter na capa, cheio de penduricalho, cheio de citação que ninguém leu, mas citou, e aí o projeto não funciona, né? Emborrachado, esmilinguido, tem projeto que tem 500 páginas e acho que ninguém leu nem a introdução. Então não vale a pena, né? Mais fácil um projeto enxuto. Ok. Ô, Jaque, por favor, avança. E Marco tá ácido hoje. Marcos situacionais do projeto político-pedagógico. Também peguei emprestado o material aí de articulação do movimento por uma educação do campo do Estado do Paraná. Acho que vou até colocar o PDF desse documento lá no grupo, é muito bacana. Pode passar, Jaque, por favor. E aí nós temos, né, os marcos situacionais. Temos os marcos históricos. A educação do campo, como já falamos, não nasceu ao acaso, tem todo um processo de construção histórica. O projeto político-pedagógico também tem um processo histórico de construção. Não deve ser visto por nós como um fardo, como um documento burocrático, mas um documento que pode viabilizar a construção de um projeto de escola, né?
os marcos históricos da comunidade, os marcos históricos dos sujeitos que compõem a escola. É fundamental esse marco histórico no documento. Temos os marcos legais, né, que é a legislação, como já falei, tanto a geral escolar, como a LDB, né, como os marcos legais que promovem a equidade, como a questão da educação do campo. Temos os marcos epistemológicos. O que é isso? Qual é a produção de conhecimento? Vai ser fundamentado em quem? E aí temos aí, como já falei várias vezes, os fundamentos pedagógicos da educação do campo. Pô, gente, tem muito material a ser estudado. Sim, eu acho que as pessoas, às vezes, se deixam levar muito pela hegemonia, né? E só estudam aquilo que a hegemonia promove para você. Aí eu vejo hoje, por exemplo, preocupação enorme, ensino híbrido, metodologia ativa. Ensino híbrido, metodologia ativa. Como se isso por si só fosse salvar a educação brasileira. Ensino híbrido, metodologia ativa, são métodos, metodologias, nem método é, né, Jaque? São metodologias. E fundamental conhecimento é outra coisa, que aí são as epistemologias pedagógicas por trás disso. Aí eu vejo gente, porra, participando de 1000 cursos sobre metodologia ativa e não tem compreensão, às vezes, que a produção do conhecimento é outra coisa. Então, tem muito texto, tem muito material na internet, vale a pena pesquisar. Ó, gente, eu não sou dono da verdade, não, viu? Eu também posso ser criticado, fique à vontade. E temos aí os marcos operacionais, que é como a escola vai funcionar, né? A estrutura e funcionamento da escola, né? Horários, organização das salas, se é em ciclos, se é em anos, se é em séries, se é em eixo, número de professores, horário de aula, essas questões operacionais da escola também são marcos situacionais que precisam estar aí presentes no projeto político-pedagógico, né? E aí temos aí a unidade escolar precisa respirar o projeto político-pedagógico em todos os seus processos, né? É um desafio grande, como eu falei, até eu mesmo tenho dificuldade de fazer isso, né? Como o próprio Marx falava, né? Ó, falar de Marx é pecado, porque Marx aí hoje em dia está sendo mal visto, né? Mas o Marx falava uma coisa interessante, me corrija aí, viu, Nelson, se eu estiver errado. O Marx falava que, apesar dele discutir, né, a questão do marxismo, do comunismo, ele era tão alienado quanto qualquer outro vendedor de Londres, né? Porque a questão era o Estado de formação do ser humano àquele aspecto do comunismo, né? Então, às vezes, a gente discute para ter dificuldade de executar. E o PPP é a mesma coisa, né? A gente está discutindo aqui, mas nós também temos dificuldade de executar. Mas o desafio está posto para que todos nós possamos construir isso, né? E é muito mais gostoso quando a gente constrói isso em conjunto, enfrentando desafios. Então, respirar o PPP é importante, né? Criar um clima do projeto pedagógico opere em todas as dimensões. Como é que vamos fazer isso? Está no projeto. Como é que vamos fazer aquilo? Está no projeto, né? E o nome projeto é o quê? Projetar, né? Pensa nas ações, pensa no futuro para construir uma nova realidade. Jaque, por favor, passa aí o próximo slide, minha nobre companheira. Jaque é retada, viu, gente? Jaque é retada mesmo. Olha, já que já passou, não tinha visto. Diferentes projetos para as escolas do campo. E aí nós temos aí a questão da escola já pronta, que é a escola rural. Né? Já herdamos essa escola. Né? Então ela já está construída, viu, gente? Essa é a escola que está no campo, raríssimas exceções. Né? E então nós temos a diferença de construção de projeto. A escola rural, a grande maioria delas, viu, gente? Esmagadoramente a maioria, elas estão voltadas à educação como adaptação e controle. Né? Já falamos muito sobre isso, né? Ela é uma escola voltada a adaptar os sujeitos à realidade. Se a realidade é do agronegócio, você tem que ser um boia fria, né? Se a realidade é a poluição das águas, você tem que discutir isso superficialmente, mas fazer sua parte poluindo as águas também, por não compreender a realidade concreta. E controle, né? Quanto menos educação a gente dá aos sujeitos, mais fácil é controlar esses sujeitos, né? Então temos que pensar em uma outra escola, né? Que é a educação como direito subjetivo. É uma escola que tem um direito muito diverso, né? De múltiplas possibilidades, inclusive formativas.
Então, a educação é um direito subjetivo, para além da adaptação e do controle. A escola rural está ali fomentando a migração do campo, ou seja, o sujeito não consegue se sustentar no campo brasileiro, né? Por falta de estradas, falta de médico, falta de energia elétrica. Está melhorando isso, viu, gente? Falta de escola, falta de ensino médio, por exemplo, no campo. Então, ela empurra o sujeito do campo para a cidade, para a manutenção daquele status quo que já falamos antes, né? O sujeito vai para a cidade, muitas vezes com preparo indevido, e aí não consegue emprego, não consegue trabalho, e vai virar mão de obra barata, ou vai virar mão de obra reserva, né? Os empregados sem direitos e sem poder de dialogar sobre sua realidade e de se impor na sua realidade, né? E aí ele sai do campo, vende a terra que está lá a preço de banana, quem já tem dinheiro compra a sua terra, anexa e faz uma terra ainda maior, e aí acirra a desigualdade, né? Quem tem poder ganha mais poder, quem não tem poder não alcança a emancipação, fica à margem, né? Basta dar uma volta no campo aí, gente, para ver se não é isso que eu estou falando, né? Parece que eu estou falando de uma realidade de Cravolândia, por exemplo, mas é uma realidade nacional, infelizmente é assim, com poucas exceções. E aí nós temos a Escola do Campo como lugar de desenvolvimento social. Isso que a educação do campo pensa, promove, né? Com outras alternativas econômicas, com alternativas sustentáveis, com conhecimento científico aplicado a isso. Quem já foi, por exemplo, na Agrovila ali em Caetê, por exemplo. Caetê tem... Nelson precisa conhecer, viu, Nelson? Carro, não sei se conhece. As agrovilas ali no Baixão é uma coisa extraordinária. Produção em lotes pequenos, em processos agroecológicos, rendendo ali 10 mil, 15 mil reais por mês ao pequeno agricultor. E processos agroecológicos, inclusive, né? Banana da terra, caju, tem tudo lá em um lote pequeno de poucos metros, né? Na metragem lá, que eu não sei se é hectare, ou não sei se é, acho que são 60 metros por, eu esqueci agora qual é a metragem, mas uma área pequena, e eles conseguem produzir muito, porque o lugar de desenvolvimento, né, o campo, tem que ser pensado assim pela escola do campo, não só a cidade como modelo de desenvolvimento, que é o modelo de manutenção do status quo, da classe dominante. Temos aí o currículo urbanocêntrico, já falamos muito sobre isso, com a proposta de educação rural. O que está na cidade, sobrou na cidade, manda para o campo, né? Desde mobiliário, desde armário, desde professor, excedente. E o currículo só pensa na cidade como local desenvolvido, né? E aí a violência simbólica que já falamos, o sujeito do campo é o jeca, é o atrasado, a mulher do campo é a jeca, é a atrasada. E não pode ser dessa forma, isso descaracteriza a identidade camponesa. E aí temos aqui a questão da perspectiva de um currículo integral. E aí é uma coisa muito bacana. Se a gente está discutindo um currículo urbanocêntrico como algo nocivo à educação do campo, nós não podemos pagar com a mesma moeda. Ou seja, um currículo campocêntrico é igualmente equivocado. Como já falei, né? Vamos dizer que a cidade não presta, só o campo presta. Gente, não é assim que funciona o pensamento abstrato. E aí temos o currículo integral que considera o campo e a cidade. O sujeito do campo, ele tem o direito de morar onde ele bem entende e nem por isso perder a sua identidade camponesa, né? O problema é que a escola rural impõe um outro modelo. Você tem que ir para a cidade para ganhar a vida e vai para a cidade despreparado, porque o currículo não dá conta disso. Então, você vai para a cidade se quiser, ou fica no campo se quiser, mas com autonomia e autoridade intelectual para isso. Isso é emancipação. Emancipação não é outra coisa senão você ter direito, vez e voz, né? Se autorar como sujeito. E isso o currículo urbanocêntrico da educação rural tem grande dificuldade ou até desinteresse em fazer. Ok? Tem aqui, busca homogeneizar a cultura, a educação rural, e é incrível como isso tem acontecido. Você vai no campo hoje, o jovem fala como o jovem da cidade, usa vestes como o jovem da cidade. Não estou dizendo que isso é ruim, não, viu, gente? Mas, assim, quando você descaracteriza a sua identidade, por vergonha, muitas vezes, em prol de uma outra identidade, isso é algo perigoso, porque acaba com a cultura local, né? E aí nós temos exemplos disso em várias festas que estão se perdendo. O próprio São João hoje virou uma festa funk no São João, até isso já ouvi, pelo amor de Deus. É inovador, é algo
quente, toma cuidado com esse termo inovador, porque o termo inovador, a maioria das vezes, só vem para privilegiar uma classe, viu? Tome cuidado com inovação. Inovação é um termo perigoso. Eu prefiro o termo clássico, que é clássico não se perde, né? Inovação muitas vezes combate o clássico em nome da manutenção de status quo, de poucos que estão no poder. Então, a escola do campo privilegia a diversidade cultural. Tem a cultura da cidade também, gente, mas tem a cultura da identidade camponesa, né? O resgate da tradição histórica do campo, dos modos, respeitando aí a cultura popular, mas dialogando com a ciência, né? Porque a ciência, inclusive uma fala do Saviani, é o que há, né? O elemento conhecimento sistematizado acumulado historicamente pela humanidade. Olha que coisa difícil, né? Conhecimento sistematizado e acumulado historicamente pela humanidade. Isso é ciência. E todos nós temos o direito de conhecer isso. Se a gente fica só na cultura popular, a gente nega a compreensão do que é ciência. Então, a cultura popular é muito importante, mas a ciência também é. E aí nós temos aqui, né, a política compensatória. A educação do campo compensatória. Não, o povo lá da roça, uma escolinha cai no cai serve, só é para aprender a somar, a subtrair, a escrever o nome, e depois vai pegar na enxada. E na periferia a mesma coisa, viu, gente? Aquele povo vinha lá, qualquer coisa serve. Não pode ser dessa forma, né? Todos nós temos os mesmos direitos constitucionalmente. Então, a escola do campo ela é de efetivação de direitos, ponto final. Não é uma política compensatória. Então, a gente tem que entender que um projeto de educação do campo perpassa por esses elementos. Não dá para ser diferente, né? Ah, mas Marco, mas o prefeito não tem interesse, mas a gente sabe disso, né? Mandando um abraço, inclusive, para os meus amigos prefeitos, inclusive a grande maioria que eu conheço, não pensam como eu falei aqui, mas muitos pensam, de fato, né? Mas nós, né, eu acredito muito também na questão do protagonismo individual, né? Nós temos o nosso espaço de militância, né, Marília? Tem prefeito que é retado. Tem uns que, meia boca aí, mas tem uns que são retados. E aí o que acontece? Mandando abraço para Hermes, lá de Santo Inês. Até perdi o que ia falar, ó, falando besteira, dá nisso. O nosso protagonismo individual, né, tem que ser prevalecido. Tem que ser prevalecido, né? Como diz aquela música, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. A gente precisa ter essa corrente de fato para construir uma educação do campo. Ou já que tu que está me aturando aí há muito tempo, as besteiras que eu falo, passa aí, por favor, para o próximo slide, gente. A frequência está passando aí no chat, viu? Já que está agilizando aí. Aí vem aqui, né, uma citação da Caldarte, bem legal. A Caldarte é intelectual orgânica do movimento por uma educação do campo, do gente. Ela coloca assim: para tanto, cabe a nós assumirmos, enquanto educadoras e educadores, o desafio de pensar e, mais ainda, fazer a escola que queremos. Fazer a escola que queremos, né? É difícil, mas é o caminho. O projeto político-pedagógico precisa ser um projeto de vida para os estudantes. Isso é interessante, esse ponto de vista, né? O PPP é muito mais do que um projeto escolar, é um projeto de formação humana, logo, é um projeto de vida. O que consta no PPP tem que ser pensado assim, ó, como posso emancipar os sujeitos a partir dessas questões? É um projeto de vida, é um projeto de vida. Inclusive, é uma pena que muitas escolas não pensam dessa forma, né? E às vezes pensam mais nos aspectos burocráticos, pensam mais nos aspectos financeiros. Tem muito secretário de educação e secretária de educação, inclusive, e que entende de tudo, menos de educação. Ô, Marco, essa foi da noite, viu? Mas é verdade. É verdade. E aí pensa mais no administrativo, folha de pagamento, transporte, vamos fazer política, e não pensa no fundamental, que é a produção do conhecimento da escola, né? E aí o projeto de vida é isso, gente. É você pensar na questão do projeto de vida para os estudantes do campo e da cidade, inclusive. Tá bom? Comentei ontem, eu lembrei aqui, eu já trabalhei numa escola, por exemplo, muito longe daqui de Cravolândia, que chegou recurso do PDDE, né? Rapaz, o PDDE chegou e veio uma bolada grande, um recurso grande.
programa Dinheiro Direto na Escola. Rapaz, agora é a nossa vez. Compraram de tudo na escola, né? Reformaram as salas dos professores, botaram ar-condicionado, sofá novo, tapete, cortina combinando com o sofá. Ficou linda a sala dos professores. Mas o recurso não foi utilizado em nada para a melhoria da aprendizagem escolar. Quando, na verdade, o PPP, ou melhor, o PDDE, precisava ser pensado na melhoria da qualidade da educação, né? Da qualidade da educação, não questões outras, né? Conversando uma vez com um técnico do FNDE, ele estava no evento em Brasília não, um evento em Salvador, ele é de Brasília, no evento de Salvador, ele mostrou um dado assim, assustador, não sei agora de cabeça, mas era algo assim, mais de 90% do recurso que a escola recebe não é utilizado pelas equipes do colegiado escolar, etc., para a melhoria da qualidade. É utilizado para comprar material de limpeza, para reformar o portão, para reformar a janela, para pintar a escola. Mas e o trabalho pedagógico, né? Recurso para o professor e a professora da aula? Foi investido em quê? Em nada. E aí fica difícil não se ter um PPP dessa forma. Ok? Passa aí, por favor, para o próximo slide. Já aqui. E aí temos uma conclusão, né? Conclusão a partir dessas discussões aí que nós trouxemos essa noite. Existem caminhos legais para a construção do projeto de educação do campo. Contudo, os caminhos esbarram na invisibilidade da modalidade de educação do campo. Quando falo em visibilidade da educação do campo, é a invisibilidade da legislação, do currículo. Esse espaço que estamos discutindo aqui hoje é muito raro, as pessoas não discutem isso, né? Porque a cultura hegemônica é outra. Então, a invisibilidade da educação do campo, das classes multisseriadas, por exemplo, o povo esquece que existe, né? É o que dificulta, inclusive, a consolidação, a construção de um projeto de educação do campo. Romper com o modelo de educação rural perpassa pela apropriação dos instrumentos que compõem o projeto político-pedagógico em diálogos com o projeto contra-hegemônico de currículo, em busca da consolidação da educação do campo. Trata-se de um projeto possível, legal e verdadeiramente comprometido com a emancipação humana, para além da adaptação social, marcada pelo acirramento das desigualdades. Então, assim, existe o projeto político-pedagógico que tem essa finalidade de construir um projeto de escola, e existem os marcos normativos, a fundamentação teórica, os princípios, e existe todo o processo legal de trabalho. Cabe agora arregaçar as mangas e construir esse projeto, né? Como a Caldarte falou na citação anterior. Pensar e construir a escola que queremos. Então, assim, discutir projeto político-pedagógico e educação do campo é discutir a viabilidade da construção desse projeto, rompendo com a estrutura que aí está, que é a escola que preza pela desigualdade, né? Inclusive as escolas periféricas também, citando aí as escolas do ensino médio, inclusive, né? Nós estamos inseridos nela. Jaqueline, por favor, pode avançar. E aí, gente, com isso, eu concluo a minha fala de hoje, né? Fechando esse ciclo de 5 encontros sobre educação do campo. Faço isso assim com muita gratidão a vocês, inclusive, e trago esse símbolo aí, que esse símbolo é o símbolo do movimento por uma educação do campo. Gente de coragem que pensou nessa proposição pedagógica, e é um projeto ainda em construção, que inclusive, infelizmente, tem pessoas aí adentrando a educação do campo e colocando vieses de educação rural dentro dela, o cavalo de Troia. Então, temos que defender, de fato, a educação do campo, e esse curso foi com esse objetivo, e eu faço isso com muita alegria e satisfação, de fato, fechando esse ciclo de 5 encontros, que, como eu falei, foi um ciclo fechado, mas vamos manter o grupo do WhatsApp aberto para mais proposições, diálogos. Espero que vocês fiquem no grupo, inclusive, para que a gente possa avançar em outras possibilidades, tá certo? Fica aqui agora o espaço aberto para as perguntas, para as críticas. Fique à vontade, quem quiser abrir o microfone e fazer uma fala também, fiquem bastante à vontade, tá certo, gente? Eu que agradeço, viu, Denise, do fundo do meu coração, pelo interesse e participação de vocês. A gente faz isso aqui, gente,
é tudo com restrição orçamentária, não temos interesse nenhum, outro a não ser dialogar, né? Aproveitar esse momento tão triste que é a pandemia e tentar aproximar de pessoas através das redes sociais. Tá bom? Jaqueline, já virou tradição, já que tem alguma... Já que eu estava mal, estava com alergia, mas fez ainda uma fala, né? E hoje Jaque vai falar de novo, né, Jaque? Tem alguma, tem alguma colocação aí, Jaque, pra gente? Fique à vontade, viu? Minha nobre companheira. Boa noite aí a todos e todas. Saudações aí aos colegas. Professor Marcos, eu estava acompanhando aqui o chat, né, desde o início, não houve nenhum tipo de questionamento a respeito, né, do que foi elucidado, só aí as parabenizações, os agradecimentos, né, os colegas aí reafirmando a importância desses 5 encontros que tivemos, né, discutindo aí a educação no campo e toda a sua conjuntura de modalidade educacional. No mais, só mesmo agradecimentos e o pessoal aqui parabenizando pelo excelente momento de hoje. Se algum colega quiser, né, fazer algum tipo de questionamento, por favor, postem aqui. Eu faço a leitura aí para o professor Marcos, certo? Pronto, gente, fique à vontade. Boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Fique à vontade, minha amiga. Então, na verdade, eu queria falar realmente da importância dessas formações. Eu digo sempre que a educação do campo é um exercício de militância, porque ela tem uma história que vem dos movimentos sociais, das lutas, nós não chegamos até aqui por acaso, e eu falo que por muito tempo eu militei no Movimento Sem Terra no sul da Bahia, até o município de Andaraí, e aqui há muito que a gente vem lutando pela implementação dessa proposta de educação do campo. Não sei se nem como é que eu digo, obra do destino, eu fui ser a gestora da primeira escola de educação integral do município no assentamento em Caguaçu. E lá eu tive a oportunidade, porque nós pegamos a escola do zero, nós não tínhamos nada, nós tivemos a oportunidade de criar essa identidade de educação do campo daquela escola. E a partir dos resultados obtidos é que a gente vem ganhando espaço nessa discussão da educação do campo. Dizem que uma andorinha só não faz verão, mas às vezes faz, né? Porque, assim, por conta disso, eu venho insistindo, e aí surgiu essa oportunidade dessa formação, e eu postei num grupo de diretores e coordenadores, professora da Escola Família Agrícola, e aí o município interessou. No primeiro encontro que teve, é mais um depoimento, o pessoal disse assim, nós temos que mudar tudo aqui. Né? Nós agora percebemos a importância dessa discussão e da gente ter no nosso currículo a educação do campo quanto modalidade. E a partir daí, a gente construiu o documento. Olha em que tempo a gente fez isso. A gente começou a construir esse documento, já fizemos consulta pública desse documento de educação do campo, ele está inserido no currículo do município de Andaraí hoje. Então, é só reafirmar a necessidade dessa formação de educação do campo, né? Porque como eu disse, de militância, e a gente não pode desistir dela, quem sabe que tem espinhos, muitos espinhos, mas que a gente tem que continuar persistindo nessa proposta tão rica, que é resgatar e manter, sabe? Eu digo sempre assim, eu nasci na roça, me perguntou assim, você é de onde? Eu digo, eu sou do município de Navieira, nasci na roça. Eu nasci na roça, estudei, voltei para a roça, fui abençoada que eu trabalhei na escola da sede de município nenhum, na educação do campo. Então, eu fiquei assim, extremamente feliz. Os resultados, professor Marcos, que já essa formação que o senhor deu para o nosso município. Gratidão, gratidão sempre. Fica muito feliz com esse depoimento, viu, Denise? Muito obrigado mesmo. E fica feliz em poder ajudar. Na verdade, falta mesmo são espaços de diálogo sobre a educação do campo. E muitas vezes nós, professores e professoras, tentamos fazer, mas
por falta de acesso a esse tipo de conhecimento, porque, como já falei, ele é contra-hegemônico, a gente tem dificuldade de compreender a diferença de projetos. Então, a gente fica muito feliz em ter ajudado aí o município. Gosto muito de Daraí, inclusive, mando um abraço aí para a Isa, a secretária de Educação de Daraí. É um município vizinho, né, de Itaitê, nós somos vizinhos, inclusive. Ficamos muito felizes aqui, tanto eu como a Jaqueline, que está ao meu lado, em ter ajudado, tá bom? E vamos manter o diálogo no grupo, vamos criar uma corrente aí de diálogos. O quinto encontro terminou, gente, mas na minha parte, a gente continua esses diálogos aí em outros momentos, não tem problema. Vai ter a certificação, como eu falei, desses 5 encontros, mas o espaço fica aberto e franqueado, tá bom? Mandar um abraço aqui para o Elton Marques, viu, meu querido, um grande abraço. Abraço a Carla Cabral, de Itaitê, forte abraço também. Muitas palavras aqui bacanas aqui no chat, viu, gente? Fico muito feliz. Jaqueline também, de ficar muito feliz com essas questões, tá? Nós não somos os donos da verdade, não, viu, gente? A verdade tem. Tudo isso que eu falei é passiva à crítica, inclusive. Mas ainda assim a gente caminha por aquilo que a gente acredita, né? E tudo isso que foi discutido aqui nos 5 encontros tem fundamentação teórica, tem marco legal. É uma questão muito bacana aí se apropriar desses elementos, tá bom? Pessoal, são 20 horas e 33 minutos. Se alguém quiser se pronunciar, fique à vontade, pode abrir o microfone, assim como a Denise fez. Os chats aqui, né? Já estou aguardando a próxima formação com essa temática, né? Girleda Brandão colocou aqui. Vamos fazer sim, por que não? Um tema bacana é falar sobre a avaliação da aprendizagem, por exemplo. Eu acho que é um tema muito bacana. O planejamento escolar a partir da educação do campo. Elaine coloca aqui, parabéns, a formação foi maravilhosa, muitas contribuições, muito obrigado. Viu? Vocês, na verdade, que são fonte de inspiração aqui para o nosso trabalho. Minha gratidão ao orientador Marcos, não serei mais a mesma pessoa depois de absorver tantas orientações. Muito obrigado, viu? Espero que a gente tenha ajudado aí nesse sentido. Torcendo pela próxima formação, Marli colocou aqui. Muito obrigado, viu, gente? Newton está aqui dando boa noite, a mais pura verdade. Marília, minha amiga Marília de Santo Inês, trabalhamos juntos aí até 2019, né, Marília? Está aqui perfeito, fazendo aqui um comentário sobre a minha fala a respeito dos prefeitos. Que o prefeito tem que conhecer de educação. Se não conhecer, fica mais difícil, gente. Obrigado, professor Marcos, por contribuir com a nossa formação profissional, ampliar nosso conhecimento sobre a educação do campo e riqueza de formação. Muito obrigado. Pode colocar aqui você também, viu, gente? Fique tranquilos. Obrigado, professor Marcos Jaqueline, por nos proporcionar e ampliar nosso conhecimento sobre a educação do campo. A escola é espaço de emancipar o sujeito, dialogar com as famílias, fortalece o trabalho pedagógico. São 2 colocações de Marília, de Santo Inês. Com isso, pessoal, nós vamos encerrar a gravação de hoje, o momento de hoje, deixando aqui um abraço muito forte, a gratidão muito grande pela participação de todos e todas nesse momento. Vou disponibilizar o slide da formação no grupo, e assim que eu baixar o vídeo também, eu vou disponibilizar para vocês. Vou disponibilizar o de ontem e o de hoje. Quem quiser assistir o de hoje, que tem algumas colocações diferentes também, a de ontem, fiquem à vontade, tá certo? Um grande abraço, meu amigo Nelson, camaradão aí do Colégio José Américo Araújo. Não vejo a hora de se encontrar para bater aquele papo. Alzeni Mota, muita gente bacana aqui, Jamile Brito, Joelma Francisca está aqui, né? Sempre trabalhei, cadê, marca a mensagem, volta, com a educação do campo e nunca tive um curso que me orientasse. Você, professor, me esclareceu muita coisa que colocaria em prática. Muito obrigado mesmo, eu que agradeço aí pelas palavras, tá bom? Pessoal, com um forte abraço, um grande beijo, encerra aqui a gravação de hoje. Vamos mantendo os diálogos no grupo do WhatsApp. Se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. E vamos mantendo contato, tá bom? Daqui a pouquinho eu coloco o material lá no grupo do WhatsApp. Encerrando a gravação de hoje, com um forte abraço a todos e todas. Valeu! Até a próxima, pessoal.